Seja bem-vindo à correção completa do exame final de Física da 10ª classe, primeira chamada 2022. Este exame contém 16 perguntas, sendo umas de múltipla escolha e outras abertas. E se você gostou da ideia deste vídeo, fique comigo até o final deste vídeo e convide a sua malta para que juntos engrenemos neste passo a passo rumo ao sucesso no teu exame. Vamos lá? Seja bem-vindo, eu sou Estevão Manuel João. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a resolver completamente o exame final de Física da 10ª classe de 2022, primeira chamada. O exercício número 1 do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe apresenta o seguinte enunciado. Escolha a opção que completa a seguinte frase. O enunciado, cargas de sinais diferentes atraem-se, corresponde à lei. Será que corresponde à lei de conservação de cargas elétricas? À lei de conservação de energia? À lei qualitativa das interações elétricas? Ou à lei qualitativa das interações magnéticas? Pausa o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo qual destas 4 opções corresponde ao enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se. Para você responder a esta questão com sucesso, você precisa conhecer cada uma destas leis aqui patentes. Assim sendo, você deve conhecer a lei de conservação de cargas elétricas, cujo enunciado é: num sistema isolado. Portanto, agora estou a enunciar a lei de conservação de cargas elétricas, para ver se tem a ver com este enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se. Num sistema isolado de cargas elétricas, a carga elétrica total do sistema permanece inalterável, independentemente das interações elétricas que poderão advir nesse sistema. Portanto, esta é a lei de conservação das cargas elétricas e, como você acabou de perceber, esta lei não tem a ver com o enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se. Portanto, vamos agora para a opção B, onde você precisa conhecer a lei de conservação de energia. A lei de conservação de energia diz o seguinte: a energia de um sistema não se constrói nem se destrói, ela apenas se transforma numa modalidade ou noutra. E mais uma vez, esta lei também não tem nada a ver com o enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se. Agora vamos para a opção C, onde você deve conhecer a lei qualitativa das interações elétricas. Na verdade, aqui são duas leis qualitativas das interações elétricas. A primeira lei diz assim: cargas de sinais diferentes atraem-se, enquanto a segunda lei diz: cargas de igual sinal repelem-se. Portanto, como você acabou de acompanhar, esta lei é que tem a ver com o enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se. Portanto, o enunciado de que cargas de sinais diferentes atraem-se corresponde à lei qualitativa das interações elétricas. Por último, você tem esta opção D, que tem a ver com a lei qualitativa das interações magnéticas. Como você já deve saber, a lei qualitativa das interações magnéticas diz assim, na verdade são duas leis. A primeira lei diz assim: polos magnéticos diferentes atraem-se, enquanto a segunda lei diz: polos magnéticos iguais repelem-se. Portanto, a opção D não tem a ver com o enunciado de que cargas elétricas de sinais diferentes atraem-se. E, como tal, para a questão número 1 do exame final de Física da 10ª classe de 2022, o enunciado cargas de sinais diferentes atraem-se corresponde à lei qualitativa das interações elétricas. O que você achou desta resolução? Foi esta opção que você também escolheu? Comenta aqui embaixo. E se você quer passar a 10ª classe, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 do exame final de Física de 2022, primeira chamada para a 10ª classe, tem o seguinte enunciado: qual é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades? Será que a unidade de carga elétrica é ampere? É volt, ohm ou a unidade de carga elétrica é o coulomb? Pausa o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo qual destas 4 opções corresponde à unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. A unidade ampere é uma unidade bastante usada em eletricidade, mas ela corresponde à unidade de intensidade da corrente elétrica e, como tal, descartamos esta opção A. A opção B, volt, corresponde à unidade da voltagem ou da tensão elétrica ou ainda da diferença de potencial. Na opção C temos ohm,
a unidade ohm é a unidade atribuída para a resistência elétrica. E, por fim, na opção D, temos a unidade Coulomb, que em homenagem a Charles Augustin Coulomb foi atribuído este nome para a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. Assim sendo, ficamos com a opção D como sendo a opção correta para o exercício número 2 do exame de Física da 10ª classe, primeira chamada 2022. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar a 10ª classe, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 3. A questão número 3 do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira chamada, tem o seguinte enunciado. Escolha a opção que completa a seguinte frase. Uma pequena esfera isolada está carregada eletricamente. Uma segunda esfera, também carregada, suspensa por meio de um fio de seda, é aproximada da primeira e por ela atraída. Isto acontece porque a carga da... Será que é porque a carga da segunda é positiva? Será porque a segunda é diferente da primeira? Será porque a primeira é igual à da segunda ou a primeira é negativa? Pause o vídeo, resolva e depois me conta aqui embaixo. Mas se você não sabe, fique comigo neste passo a passo que vai te levar a passar no exame final de Física. Vamos lá? Ora, para você resolver este problema com sucesso, você precisa em primeiro considerar a situação problema. E nesta situação, você precisa esquematizar a situação problema. Portanto, o exercício nos diz que uma pequena esfera que se encontra isolada está carregada eletricamente. Portanto, temos aqui uma esfera sobre um suporte. Portanto, vamos dizer que nesta situação, esta pequena esfera está isolada, dado que se encontra sobre este suporte vertical. E ademais, o problema diz, uma segunda esfera, também carregada, é suspensa por meio de um fio de seda. Portanto, temos uma segunda esfera aqui assim, que se encontra suspensa através de um fio de seda. Então, temos esta segunda esfera. E o problema continua dizendo o seguinte, que esta segunda esfera é aproximada da primeira e por ela atraída. Portanto, havendo aproximação desta segunda esfera à primeira, teremos uma nova situação. Portanto, teremos a primeira esfera que se encontra suspensa através de um suporte próximo da segunda esfera, que é atraída pela primeira. E esta, dado que é atraída, então a situação é esta. Este é o fio de seda e aqui você tem o suporte através do qual este fio de seda pendura a segunda esfera. Então vou escrever aqui que ocorre atração. Portanto, a questão é, esta atração acontece porque? Em que situações ocorre esta atração? A primeira opção, que é a opção A, diz que a segunda esfera é positiva. A opção B diz que a segunda esfera é diferente da primeira. A opção C diz que a primeira é igual à da segunda. E por último, a opção D diz que a primeira é negativa. Neste caso, qual destas opções é correta? Portanto, a situação é uma esfera cuja carga é desconhecida, que se encontra isolada, é aproximada de uma segunda esfera suspensa através de um fio de seda. Aproximando a segunda esfera da primeira, ocorre uma atração entre ambas. Então, o problema nos pede quando é que isso acontece. Então, você conclui que isso acontece porque a carga da segunda esfera é diferente da primeira. Só nessas situações, quando termos cargas de sinais diferentes, ocorre uma atração, como foi visto na questão número 1. Portanto, vou recuperar aqui a questão número 1, onde dissemos o enunciado cargas de sinais diferentes atraem-se corresponde à lei qualitativa das interações elétricas. Portanto, cargas de sinais diferentes atraem-se. Por isso, nesta situação do problema número 3, em que temos uma esfera aproximada da outra e ocorrendo uma atração entre ambas,
Então, a carga da segunda é diferente da primeira. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar a 10ª classe, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp. Vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe tem o seguinte enunciado. Qual é, em amperes, o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pela secção reta de um condutor de cobre de 15 coulomb durante 3 segundos de ligação de um eletrodoméstico? E você sabe como calcular o valor da intensidade da corrente elétrica? Pausa o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo qual é a solução que você encontrou. Para você resolver esta questão com sucesso, é preciso em primeiro fazer a coleta dos dados e, como tal, a questão número 4 começa logo em perguntar qual é em amperes o valor da intensidade da corrente elétrica. E como você já sabe, a intensidade da corrente elétrica designa-se por I, portanto você precisa escrever I é igual a ponto de interrogação. E ademais, outro dado é que esta intensidade da corrente elétrica passa pela secção reta de um condutor de cobre de 15 coulombs. Portanto, a quantidade de carga que é igual a 15 coulombs durante 3 segundos. Portanto, no intervalo correspondente a 3 segundos, passa esta quantidade de carga de 15 coulombs. Então, você escreve aqui ΔT, que é o intervalo de tempo, é igual a 3 segundos. Agora, com estes dados já coletados, você precisa escrever a equação correspondente que relaciona estas grandezas e, como tal, por definição, a intensidade da corrente elétrica que passa numa secção reta de um determinado condutor é igual à quantidade de cargas que atravessa este mesmo condutor no intervalo de tempo ΔT. Com esta equação matemática, fica fácil agora determinar o valor da intensidade da corrente elétrica, conforme pedido no exercício número 4 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época. Assim sendo, a intensidade da corrente elétrica vem sendo igual ao valor da carga elétrica, cujo valor é 15 coulombs. Então você escreve 15 coulombs e ainda vem a dividir, você divide isto por intervalo de tempo, cujo valor é igual a 3 segundos. Então você divide isto por 3 segundos. Desta fração resulta que a intensidade da corrente elétrica I vem sendo igual a 15 a dividir por 3, o que vai resultar em 5 amperes. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar a 10ª classe, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 5. A questão número 5 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado. A tabela mostra o valor da tensão U a que uma resistência é submetida em relação à intensidade da corrente elétrica I que a atravessa. O condutor é ou não é ôhmico? Justifique. Calcule o valor da resistência para a DDP de 70 volts. Para você saber se o condutor é ou não é ôhmico, você deve encontrar uma razão constante entre os valores da tensão e a intensidade da corrente elétrica. Assim sendo, dos valores da tabela dada, para a tensão dada em volts e a intensidade da corrente elétrica dada em miliamperes, onde se tem 50, 70 e 90 para a tensão dada em volts e ainda 10, 14 e 19 miliamperes para a intensidade da corrente elétrica. Para você saber se o condutor é ou não é ôhmico, é necessário encontrar uma razão constante. Portanto, você precisa dividir os valores da tensão pelos valores da intensidade da corrente elétrica. Assim sendo,
para você responder à linha A, você deverá dividir 50 por 10, que deve ser igual a 70, a dividir por 14, e ainda que deve ser igual a 90, a dividir por 19, o que deve resultar numa razão constante K. E esta razão constante K vai ser igual ao valor da resistência elétrica, no caso de isto ser constante. Assim sendo, recorrendo a uma calculadora, a divisão de 50 por 10 vai resultar em 5, que deve ser igual ao valor da divisão de 70 por 14, e a divisão de 70 por 14 igualmente é 5, e agora nos resta a divisão de 90 por 19, e a divisão de 90 por 19 vai resultar em 4,73, e por aproximação vamos dizer que é igual a 5. Então, aqui você conclui que a razão entre a tensão e a intensidade da corrente elétrica resulta numa razão constante, e esta razão constante constitui o valor da resistência elétrica. E, como tal, você conclui para a linha A que o condutor é ômico porque a razão U sobre I é constante. E neste caso, o gráfico representativo desta tabela seria uma linha reta, onde no eixo vertical você deverá representar o valor da tensão U dada em volts, enquanto na horizontal você deverá representar os valores da intensidade da corrente elétrica dadas em miliamperes, e ainda você escreve os valores 10, 14, 19, e aqui você escreve 50, 70, 90, e dado que 50 corresponde a 10, então você escreve esta relação, e dado que 70 corresponde a 14, então você relaciona 14 com 70, e ainda 90 por 19, você relaciona igualmente estes dois dados, e com base nisso você traça uma linha que passa pelos valores apresentados. Então, a esta linha nós chamamos de linha representativa da resistência da corrente elétrica. Agora, na linha B, como se pede para determinar o valor da resistência para a DDP de 70 volts, então você recorre à tabela. Aqui onde temos 70 volts, a intensidade da corrente elétrica corresponde a 14. Então, você escreve a resistência elétrica é igual à tensão a dividir pelo valor da intensidade da corrente elétrica. Assim sendo, a resistência elétrica vem sendo igual ao valor da DDP, que é igual a 70 volts. Então você escreve aqui 70 volts a dividir pelo valor da intensidade, que é 14 miliamperes. E como estes valores não estão no sistema internacional, você precisa converter 14 miliamperes para amperes. E como você já sabe, 1 miliampere corresponde a 10 elevado a menos 3 amperes. E é por isso que 14 miliamperes vai resultar em 14 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. O que você está achando desta resolução? Comenta aqui embaixo. Agora, a terminar, para você encontrar o valor desta divisão, a resistência elétrica vem sendo igual a 70 a dividir por 14, e como já tínhamos resolvido, isto vai resultar em 5, então você escreve que isto é igual a 5, e ainda esta potência de base 10 elevada a um expoente negativo, ao passar para o numerador, o seu expoente muda de sinal, pelo que vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3, e a unidade da resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades é igual a ohm. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 6. A questão número 6 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe primeira época tem o seguinte enunciado: a resistência de uma bobina deverá ser de 6 ohms. O seu enrolamento é feito por um fio de prata de 0,5 mm² de secção transversal. Quantos metros de fio condutor são necessários?
Rho é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 milímetro ao quadrado por metro. E você sabe como determinar quantos metros de fio são necessários? Pause o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo. Mas se você não sabe, fica comigo neste passo a passo, porque na aula de hoje eu vou te ajudar a concretizar o teu sonho, que é passar a 10ª classe. Para você resolver este problema com sucesso, você precisa em primeiro fazer a coleta dos dados. Assim sendo, o problema número 6 começa por dizer que a resistência de uma bobina deverá ser de 6 ohms. Portanto, você escreve a resistência R é igual a 6 ohms. E ainda você tem mais um dado de que este fio tem 0,5 milímetros de secção transversal. Portanto, a área da secção transversal do fio é igual a 0,5 milímetros ao quadrado. E neste problema, o que se pretende determinar é o comprimento do fio, dado que se pede quantos metros de fio condutor são necessários. Portanto, você escreve aqui o comprimento L do fio é igual a ponto de interrogação. E ademais, a terminar, o exercício nos apresenta uma constante Rho, que é a resistividade do fio de prata aqui considerado, cujo valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 milímetro ao quadrado por metro. Daqui, você precisa escrever a fórmula que relaciona estas grandezas, e esta fórmula apresenta a seguinte forma. A resistência elétrica vem sendo igual a resistividade vezes o comprimento do fio a dividir pela área da secção transversal deste mesmo fio. Agora, desta equação matemática, para você encontrar o valor do comprimento do fio, basta transladar estas duas grandezas para o membro à esquerda. Assim sendo, o comprimento do fio vem sendo igual a... No membro à esquerda já temos a resistência, então vamos escrever aqui a resistência R, e a grandeza área que se encontra a dividir no membro à direita, ao passar para o membro à esquerda, vai multiplicar a resistência. Portanto, multiplicamos a resistência pela área da secção transversal A, e ainda a resistividade do fio que se encontra a multiplicar o comprimento L, ao passar para o membro à esquerda, vai dividir. E é por isso que este produto é dividido pela resistividade Rho. O que você está achando da minha resolução? Comenta aqui embaixo. Assim, para nós encontrarmos o comprimento L, basta para nós substituirmos estes dados para estas três grandezas, e por isso o comprimento L vem sendo igual ao valor da resistência elétrica, que é igual a 6 ohms. Então você escreve aqui 6 ohms e ainda vezes o valor da área da secção transversal. Então você multiplica por 0,5 milímetros ao quadrado. Por isso você escreve aqui 0,5 milímetros ao quadrado. E ainda a dividir, você divide isto pelo valor da resistividade Rho, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms milímetro ao quadrado por metro. Daqui, simplificando a unidade milímetro ao quadrado por se encontrar no numerador assim como no denominador, e ainda multiplicando 6 ohms por 0,5, vem que o comprimento L é igual a 3 ohms a dividir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro. Agora, fazendo mais uma simplificação da unidade de ohm por se encontrar no numerador assim como no denominador, e ainda dividindo 3 por 1,6, vem que o comprimento L é igual a 1,875, e ainda passando esta potência de base 10 com expoente negativo para o numerador, o seu expoente vai mudar de sinal, pelo que passamos a ter vezes 10 elevado a 8 metros. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 7. A questão número 7 do exame final de Física.
A questão número 7 do Exame Final de Física de 2022, primeira época, tem o seguinte enunciado. A figura representa um circuito elétrico constituído por 3 resistências iguais a 60 ohms cada, submetidos a uma DDP constante de 60 volts. Determine, na linha A, a resistência equivalente entre A e B. Na linha B, determine a intensidade da corrente total do circuito. Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa ter em conta a situação problema. A situação problema é que você está perante um circuito elétrico que se apresenta com 3 resistências associadas em paralelo. Portanto, as 3 resistências R1, R2, assim como R3, se encontram em paralelo porque se comunicam entre si através de 2 caminhos. Portanto, tem este caminho e este segundo caminho que possibilita a comunicação entre estas 3 resistências. Portanto, elas estão em paralelo. E esta é a primeira situação. E ainda este problema apresenta dados como a resistência elétrica 1, que é igual à resistência elétrica 2 e ainda é igual à resistência elétrica 3 e cujo valor é de 60 ohms. E ademais, estas 3 resistências estão submetidas a uma DDP aplicada nos pontos A e B, cujo valor é igual a 60 volts. E como nesta situação se pretende calcular a resistência elétrica para a linha A, neste caso a resistência total do circuito, então você escreve que RT é igual a ponto de interrogação. E ainda, como na linha B se pretende encontrar a intensidade total da corrente elétrica, então você escreve I total é igual a ponto de interrogação. Daqui, você precisa ter em conta que numa associação em paralelo, o inverso da resistência total ou o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito. Assim sendo, você escreve para a linha A que o inverso da resistência total, 1 sobre RT, é igual à soma dos inversos das resistências. Portanto, você escreve 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, como são 3 resistências constantes deste circuito. Daqui, substituindo os valores correspondentes, o inverso da resistência total vem sendo igual a 1 sobre o valor da resistência R1 e como todas as resistências têm o mesmo valor, então você escreve 1 sobre 60 ohms mais 1 sobre 60 ohms e ainda mais 1 sobre 60 ohms. E como você pode ver, aqui lhe são apresentadas 3 frações com o mesmo denominador e, como tal, você pode somar os respectivos numeradores. E é por isso que o inverso da resistência total ou resistência equivalente é igual a 1 mais 1 mais 1, o que vai resultar em 3, a dividir pelo mesmo denominador, que é 60 ohms. E agora, para você encontrar o valor da resistência total, basta inverter a ordem da fração no membro à esquerda, assim como a ordem da fração no membro à direita. Por isso, a resistência total a dividir por 1 vem sendo igual a 60 ohms a dividir por 3. Daqui, dividindo a resistência total por 1 vai resultar em resistência total e ademais, ao dividir 60 ohms por 3 vai resultar em 20 ohms. O que você está achando da minha resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Vamos agora para a linha B, onde se pretende determinar o valor da intensidade total da corrente elétrica. Assim sendo, para a linha B, para você determinar a intensidade total da corrente elétrica, você deve recorrer à lei de Ohm, onde a intensidade total da corrente elétrica é igual à tensão total a dividir pela resistência total. E como você já sabe, a tensão total já se encontra dada no problema cujo valor é igual a 60 volts. Então você escreve que a intensidade total da corrente elétrica é igual à tensão de 60 volts a dividir pelo valor da resistência total, que é igual a 20 ohms. Então você escreve aqui 20 ohms. Desta fração decorre que a intensidade total da corrente elétrica vem sendo igual a
60 a dividir por 20 resulta na simplificação de 0 e ainda 6 por 2, o que vai resultar em 3 amperes. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Vamos agora para a questão número 8. A questão número 8 do Exame Final de Física de 2022 para a primeira época 10ª classe tem o seguinte enunciado. As especificações de um eletrodoméstico são 6 amperes e 60 ohms. Qual é, em watts, a potência elétrica dissipada? Portanto, nesta situação, você precisa determinar a potência elétrica de um eletrodoméstico e este mesmo eletrodoméstico apresenta certas especificações, nomeadamente 6 amperes, e o que vem em amperes é o valor da intensidade da corrente elétrica. Então você escreve a intensidade I é igual a 6 amperes e ainda outra especificação é de 60 ohms e você precisa ter em conta que o que é dado em ohms é o valor da resistência elétrica, portanto você escreve a resistência R é igual a 60 ohms. E como se pretende determinar a potência elétrica em watts, você escreve a potência P é igual ao ponto de interrogação. Nesta situação, como você já sabe, a potência elétrica é igual à tensão aplicada vezes a intensidade da corrente elétrica que percorre um determinado condutor. Mas, como você pode ver, neste exercício, a tensão elétrica não vem dada explicitamente e, por isso, você precisa recorrer à lei de Ohm, tal que a tensão elétrica ou DDP é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre um determinado condutor. E esta constante de proporcionalidade é o valor da resistência elétrica R. Assim sendo, substituindo o valor da tensão elétrica na primeira equação, vem que a potência elétrica P, que está dada aqui à esquerda, é igual, você escreve é igual ao valor da tensão elétrica, que agora passa a ser resistência vezes intensidade. Então você escreve resistência vezes intensidade e ainda vezes o valor da intensidade. Então, mais uma vez, você escreve vezes o valor da intensidade. Agora, multiplicando intensidade vezes intensidade, resulta que a potência elétrica é igual à resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. E esta equação é que vai lhe possibilitar encontrar o valor da potência elétrica com estes dados do problema número 8 do Exame Final de Física de 2022, primeira época. O que você está achando da minha resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Agora, para você encontrar a potência elétrica, basta substituir os dados correspondentes. Então, você escreve potência elétrica é igual ao valor da resistência elétrica, que é 60 ohms. Então, você escreve aqui 60 ohms e ainda vem vezes o valor da intensidade da corrente elétrica. E como a intensidade da corrente elétrica é igual a 6 amperes, então você escreve 6 amperes. E dado que esta mesma intensidade está ao quadrado, então 6 amperes vão ficar ao quadrado. Daqui, resolvendo o primeiro que está dentro de parênteses, vem que a potência elétrica é igual a 60 ohms vezes 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, o que vai resultar em 36. E ainda vem ampere ao quadrado, então você escreve ampere ao quadrado. A terminar, a potência elétrica vem sendo igual a 60 vezes 36, o que vai resultar em 2160. E como você já sabe, a unidade da potência elétrica é watts no sistema internacional. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar no exame da 10ª classe, escreva eu quero no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. Vamos agora para a questão número 9. A questão número 9 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado. Durante 10 minutos, um termoacumulador aqueceu certa quantidade de água ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Determine em joule a quantidade de energia dissipada em calor quando a intensidade da corrente elétrica é de 5 amperes.
E você sabe como determinar a quantidade de energia dissipada em calor? Comenta aqui embaixo. Mas se você não sabe, fique comigo neste passo a passo, porque na aula de hoje eu vou te ajudar a concretizar o teu sonho, que é passar a 10ª classe. Vamos lá? Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa em primeiro fazer a coleta dos dados. Assim sendo, você tem a priori 10 minutos, que é o valor do intervalo de tempo, como o exercício diz, durante 10 minutos. Portanto, este é o valor do intervalo de tempo ΔT. Então você escreve ΔT é igual a 10 minutos. Portanto, durante este intervalo de 10 minutos, um termo acumulador se encontra ligado a uma tomada de 220 volts. E o que é apresentado em volts é o valor da tensão ou da voltagem. Então você escreve que a tensão elétrica ou voltagem é igual a 220 volts. A questão é, determine em joule a quantidade de energia. Portanto, a energia é designada pela letra E maiúscula e você escreve E é igual a ponto de interrogação, quando a intensidade da corrente elétrica é de 5 amperes. Portanto, aqui a intensidade da corrente elétrica I tem o valor de 5 amperes. Agora, você precisa escrever a equação que irá te levar a calcular ou determinar a energia com sucesso. Assim sendo, você escreve que a energia é igual à tensão elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Com isso, basta substituir os valores correspondentes a estas três grandezas que já estão aqui nos dados, pelo que a energia vem sendo igual ao valor da tensão U, cujo valor é 220 volts, então você escreve 220 volts, vezes o valor da intensidade da corrente elétrica, que é igual a 5 amperes, então você multiplica isto por 5 amperes, e ainda vezes o valor do intervalo de tempo. Mas como o intervalo de tempo não se encontra apresentado no Sistema Internacional de Unidades, você precisa fazer a conversão de minutos para segundos. E como você já sabe, 1 minuto corresponde a 60 segundos. E é por isso que você vai multiplicar 10 por 60 segundos. Portanto, para você converter 10 minutos para segundos, basta multiplicar 10 por 60 segundos. E é por isso que a energia vem sendo igual a 220 vezes 5 vezes 10 e ainda vezes 60, vem sendo igual a 660 mil joules. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar à 10ª classe, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. Vamos agora para a questão número 10. A questão número 10 do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe tem o seguinte enunciado. O número de voltas completas que um oscilador realiza por unidade de tempo chama-se... Será que chama-se elongação? Chama-se período, frequência ou amplitude? Pause o vídeo, resolve e depois me conta aqui embaixo. Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa traduzir o enunciado do problema número 10 numa expressão matemática. Aqui vem o número de voltas completas que um oscilador realiza por unidade de tempo. Então, significa o número de voltas completas é N por unidade de tempo ΔT é igual a... E você tem opções. Opção A, elongação. Opção B, período. Opção C, frequência. E opção D, amplitude. O que é dado por certos valores por unidade de tempo é o valor da frequência. Dado que a unidade de frequência é 1 sobre segundo, o que é igual a Hertz. E como você pode ver, nesta razão do número de voltas completas, você terá uma grandeza adimensional, ou seja, o número de voltas não tem unidades, mas sim a unidade ΔT, que é o intervalo de tempo, é que apresenta unidades. Portanto, você terá um número dividido por valores de tempo dados em segundo. Portanto, 1 por segundo é igual a Hertz e, como tal, o número de voltas completas que um oscilador realiza por unidade de tempo chama-se frequência e, como tal, escolhemos a opção da linha C como sendo a opção correta. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo?
E se você quer passar a 10ª classe, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. Vamos agora para a questão número 11. A questão número 11 do exame final de Física de 2022, primeira época para a 10ª classe, tem o seguinte enunciado. Qual é, em segundos, o período de um pêndulo simples de 0,4 metros de comprimento num local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado? Considere π é igual a 3. Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa em primeiro fazer a coleta de dados e, como tal, o problema começa mesmo a pedir que você calcule o período t em segundos de um pêndulo simples. Portanto, você escreve período t é igual a ponto de interrogação. E como este pêndulo simples apresenta 0,4 metros de comprimento, então você escreve que o comprimento L do pêndulo é igual a 0,4 metros. E essas oscilações são realizadas num local onde a aceleração da gravidade, que é designada por G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ademais, o problema nos remete a considerar que π é igual a 3. Nesta situação, com os dados já coletados, você precisa escrever a equação de Thomson para o período das oscilações de um pêndulo simples. Assim sendo, o período de oscilações para um pêndulo simples vem sendo igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo a dividir pelo valor da aceleração de gravidade do local onde este pêndulo realiza as suas oscilações. Daqui, basta fazer a substituição dos dados correspondentes para encontrar o valor do período t. Assim sendo, o período t vem sendo igual a 2, então você escreve aqui 2 vezes o valor de π, e como o problema nos remete para considerar π como sendo igual a 3, então você escreve 2 vezes 3 e ainda vezes a raiz quadrada do valor do comprimento L, que é igual a 0,4 metros, então você escreve aqui 0,4 metros, a dividir pelo valor da aceleração de gravidade, cujo valor é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, o período t vem sendo igual ao produto de 2 com 3, o que vai resultar em 6, e aqui dentro da raiz quadrada, dividindo 0,4 por 10, vai resultar em 0,04, e ainda, simplificando a unidade de metro por se encontrar no numerador assim como no denominador, vai sobrar a unidade segundo ao quadrado, que é o denominador da segunda fração. Portanto, você tem aqui fração de uma fração, e o denominador da segunda fração passa para o numerador da primeira fração. Assim sendo, ficamos com segundos ao quadrado. Daqui vem que o período t é igual a 6 vezes, você multiplica isto por a raiz quadrada de 0,04, vai resultar em 0,2, e ainda a raiz quadrada de segundos ao quadrado vai resultar em segundos. Agora, a terminar, o período t vem sendo igual ao produto entre 6 e 0,2, o que vai resultar em 1,2 segundos. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar a 10ª classe, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 12. A questão número 12 do exame de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de período igual a 6 segundos. Determine, na linha A, a amplitude da onda, na linha B, o comprimento de onda e na linha C, a velocidade de propagação. Ora, para você resolver esta questão com sucesso, você precisa em primeiro fazer a coleta dos dados e, como tal, o exercício começa por nos apresentar o valor do período, que é igual a 6 segundos. Então você escreve que o período t é igual a 6 segundos. Ademais, na linha A, o exercício pede que você determine o valor da amplitude da onda. E como a amplitude é designada por A,
então você escreve que a amplitude A é igual a ponto de interrogação. Na linha B, este mesmo exercício pede que você determine o valor do comprimento de onda. E como o comprimento de onda designa-se pela letra lambda, então você escreve que lambda é igual a ponto de interrogação. A terminar, na linha C, o exercício pede que você determine a velocidade de propagação da onda. E como a velocidade se designa por V, então você escreve que V é igual a ponto de interrogação. E com estes dados, você sabe como resolver a questão número 12? Pause o vídeo, resolva e depois me conta aqui embaixo qual é a solução destas três alíneas A, B e C. Mas se você não sabe, fique comigo neste passo a passo até o final do vídeo, por isso não saia daí. Para você determinar a linha A com sucesso, você precisa saber que num determinado gráfico a amplitude corresponde aos valores máximos atingidos pela onda. Assim, analisando este gráfico, repare que esta onda atinge o máximo inferior em menos 0,4 e o máximo superior em 0,4. Portanto, a amplitude desta onda na linha A vai corresponder a 0,4 metros, mesmo que o valor atingido nesta parte inferior corresponda a menos 0,4, o valor absoluto de menos 0,4 é igualmente 0,4. E é por isso que você escreve que a amplitude é igual a 0,4 metros. Agora, na linha B, o exercício pede que você determine o valor do comprimento de onda. Num determinado gráfico de y em função de x, para você determinar o valor do comprimento de onda, você precisa de 4 estágios. Isto é, o valor do comprimento de onda irá corresponder ao ponto de uma volta completa ou à distância entre os pontos consecutivos que oscilam na mesma fase. E é por isso que você precisa dividir esta onda aqui representada em partes até este valor de 36 metros, dado que no gráfico lhe é apresentado apenas este valor de 36 metros aqui no final. Por isso, a partir do zero, você divide uma vez, e depois duas vezes, e depois 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 11 vezes e 12 vezes. Portanto, esta onda aqui representada, agora dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Portanto, para a linha B, você escreve 12 vezes comprimento de onda sobre 4 é igual a 36. Por que você escreve 12 vezes lambda sobre 4? Ora, o comprimento de onda corresponde a 4 estágios, ou seja, a pontos que oscilam na mesma fase. Repare, saindo deste ponto até este outro ponto que oscila na mesma fase, ou seja, a esta distância entre duas cristas consecutivas corresponde, contando de 0, 1, 2, 3, 4 partes do comprimento de onda. Portanto, esta distância corresponde ao comprimento de onda lambda. Portanto, a distância entre duas cristas consecutivas corresponde ao comprimento de onda. Isto também pode ser feito contando a partir da distância entre dois vales consecutivos. Isto é, a partir deste vale até o vale seguinte, teremos 0, 1, 2, 3, 4 partes do comprimento de onda. Por isso, esta distância também é designada de lambda ou comprimento de onda. E é por isso, tendo contado 12 partes de 0 até 36, você escreve 12 vezes comprimento de onda sobre 4 é igual a 36. Daqui, resolvendo esta equação, vem que 12 a dividir por 4 vai resultar em 3, então você fica com 3 vezes comprimento de onda é igual a 36. E como você pretende encontrar o valor do comprimento de onda lambda, basta passar 3 para o membro à direita. E como 3 se encontra a multiplicar, ao passar para o membro à direita, vai dividir. Por isso, o comprimento de onda lambda é igual a 36 a dividir por 3. A terminar, lambda vem sendo igual a 36 a dividir por 3, o que vai resultar em 12 metros.
dado que 36, como aparece aqui no gráfico, vem apresentado em metros. Então são 36 metros, você pode escrever aqui 36 metros. Portanto, 36 metros a dividir por 3 resulta em 12 metros. O que você está achando da minha resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer passar a 10ª classe, escreva "eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. Vamos agora para a última linha, que é a linha C, onde você precisa determinar a velocidade de propagação desta onda. Para você encontrar o valor da velocidade de propagação de qualquer onda, você precisa recorrer à equação velocidade é igual a comprimento de onda a dividir pelo período, dado que a velocidade é expressa em metros por segundo. Assim sendo, desta equação, vamos substituir os dados correspondentes e como lambda já foi determinado e cujo valor é 12 metros, então no lugar de lambda você escreve 12 metros e ainda vem a dividir, você divide isto por t, cujo valor já se encontra nos dados e corresponde a 6 segundos. Então você fica com 12 metros a dividir por 6 segundos. A terminar, a velocidade vem sendo igual a 12 a dividir por 6, o que é igual a 2 metros por segundo. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo. Foram estas soluções que você encontrou? E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. Vamos agora para a questão número 13. A questão número 13 do exame de física de 2022 para a 10ª classe primeira época tem o seguinte enunciado. E escolha a opção que completa a seguinte frase. Os pescadores, para garantirem uma navegação segura, usam ou usam o... Será que usam o voltímetro? Usam o ímã, o amperímetro ou a bússola? Pause o vídeo, resolva e depois me conta aqui embaixo. Qual destes instrumentos os pescadores usam para garantirem uma navegação segura? Mas se você não sabe, fique comigo neste passo a passo, porque na aula de hoje eu vou te conduzir a concretizar o teu sonho, que é passar no exame final de física da 10ª classe. Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa em primeiro saber qual é a função de cada um destes 4 instrumentos aqui apresentados como opções da questão 13. Assim sendo, você precisa saber que o voltímetro é um instrumento que é usado para medir a diferença de potencial ou voltagem e é ligado em paralelo num determinado circuito elétrico. Portanto, os pescadores não vão usar um voltímetro para garantirem uma navegação segura no mar. Assim, vamos para a opção B. Na opção B, você tem ímã. O ímã é um corpo que apresenta 2 polos magnéticos, sendo um polo designado de polo norte e outro polo de polo sul. E este mesmo ímã tem várias aplicações, como por exemplo na construção da agulha da bússola. Você sabe que a bússola apresenta uma agulha e aquela agulha da bússola é uma agulha imantada, portanto apresenta propriedades de um ímã. Os ímãs também são aplicados em guindastes, que é para fazer a recolha de resíduos sólidos metálicos, em altifalantes de aparelhos eletrônicos e mais aplicações. E como tal, os pescadores não vão usar o ímã para garantir uma navegação segura. Portanto, descartamos agora a opção B. Vamos para a opção C. Na opção C, você tem amperímetro. O amperímetro é um instrumento de medição da intensidade da corrente elétrica e este instrumento é ligado em série num determinado circuito cuja intensidade se pretende conhecer. E por isso concluímos que os pescadores não irão usar o amperímetro para garantir uma navegação segura. Assim sendo, ficamos só com a opção D, que é a última opção, onde vem bússola. E a bússola é um instrumento de navegação usado em grandes florestas em que uma determinada pessoa precisa de orientação para não se perder, assim como no alto mar. Em grandes viagens usa-se a bússola para orientar os pescadores, assim como marinheiros, para garantir uma navegação segura, que é para não se perderem no mar. Portanto, a opção correta de que os pescadores, para garantirem uma navegação segura, usam a bússola. Portanto, a opção correta é
a bússola. O que você achou desta resolução? É esta a opção que você escolheu? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula. Vamos agora para a questão número 14. A questão número 14 do exame de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado. Qual é, em metros, a distância que um objeto percorre partindo do repouso, animado de movimento retilíneo uniformemente variado, sabendo que ganha uma velocidade de 50 metros por segundo, quando a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado? Você sabe como resolver esta questão? Pause o vídeo, resolva e depois comenta aqui embaixo qual é a solução deste problema. Para você resolver esta questão com sucesso e como outras questões, e como eu tenho vindo a dizer, você precisa primeiro fazer a coleta dos dados. Assim sendo, o exercício começa por perguntar qual é em metros a distância que um objeto percorre. Portanto, você escreve a distância ΔX é igual a ponto de interrogação. E ademais, o exercício ainda diz que este objeto parte do repouso. Então, quando se diz que um determinado objeto parte do repouso, significa que a sua velocidade inicial é nula. Portanto, você escreve aqui V0, que é a velocidade inicial, é igual a zero. Isto é, a velocidade inicial é nula. E ainda vem que este objeto está animado de movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, você vai identificar que se trata de movimento retilíneo uniformemente variado. E ainda bem, sabendo que ganha uma velocidade de 50 metros por segundo, então, tendo saído de 0 segundos, que é a velocidade inicial, ele ganha uma velocidade V, podemos chamar de velocidade final, cujo valor é de 50 metros por segundo, quando a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração é designada por A, e você escreve A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Para você determinar a distância percorrida, você precisa saber que a distância no movimento retilíneo uniformemente variado é dado como sendo 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isto é, a posição final x é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Mas, como nesta situação, nos nossos dados ou no nosso problema não nos é apresentado o valor do intervalo de tempo para sair de 0 segundos para 50 segundos, então esta equação não é válida e, por isso, você precisa recorrer à equação de Torricelli. E esta equação é dada na forma velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔX. E você sabia que na situação em que o tempo não é conhecido, é necessário recorrer à equação de Torricelli? Comenta aqui embaixo. Daqui basta-nos substituir os dados correspondentes para encontrar o valor da distância ΔX. Assim sendo, substituindo o valor da velocidade final, que é 50, então ficamos com 50 ao quadrado é igual à velocidade inicial, cujo valor é 0, então você escreve 0 ao quadrado, mais, você escreve aqui, mais 2 vezes o valor da aceleração, e como a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, então você escreve 2 vezes 5, vezes a distância ΔX, cujo valor você pretende encontrar, então você escreve vezes ΔX. Daqui, 50 ao quadrado é o mesmo que 50 vezes 50, o que vai resultar em 2500, e ainda vem é igual, você escreve é igual a 0 ao quadrado é o mesmo que 0 vezes 0, o que vai resultar em 0, e ainda vem mais, você escreve mais 2 vezes 5, o que vai resultar em 10, e ainda vezes a distância ΔX. Daqui, efetuando a soma à direita de 0 com 10 vezes ΔX, resulta que 2500 é igual a 10 vezes ΔX. A terminar, simplificando um 0 à esquerda com 10, resulta que ΔX, que é a distância, é igual a 250 metros. O que você achou desta resolução?
Fácil, não é mesmo? E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a questão número 15. A questão número 15 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado. Um móvel percorre durante 5 horas uma trajetória retilínea com velocidade que apresenta uma variação de acordo com o gráfico. A linha A. Classifique o tipo de movimento. A linha B. Calcule a aceleração. A linha C. Calcule o espaço percorrido no intervalo de 0 a 5 horas. E você sabe como fazer isso a partir do gráfico dado? Pausa o vídeo, resolva e depois me conta aqui embaixo qual é o passo a passo que você vai usar na resolução da questão número 15 do Exame Final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época. Para você resolver esta questão com sucesso, você precisa analisar a situação problema que está aqui no gráfico. Este gráfico apresenta o valor da variação da velocidade em função da variação do tempo e na linha A, como se pede para classificar o movimento, você responde que se trata de um movimento variado. Por que se trata de um movimento variado? Ora, repare que a velocidade do móvel parte de 0 e depois vai para 2 e depois para 4 e por fim para 6. Portanto, ocorre variação da velocidade e por isso este movimento chama-se movimento variado. Então, você escreve que se trata de movimento variado porque a velocidade do móvel varia com o tempo. Na linha B vem, calcule a aceleração. Para você calcular a aceleração, você precisa ter em conta que a aceleração de um móvel corresponde à variação da velocidade deste mesmo móvel num determinado intervalo de tempo. E por isso, você escreve que a aceleração A é igual a ΔV, que é a variação da velocidade, a dividir por ΔT, que é a variação do tempo. Agora, da observação do gráfico, você percebe que se tem os dados correspondentes para a variação da velocidade dados no eixo vertical e os dados para a variação do tempo dados no eixo horizontal. Assim, a aceleração A é igual à variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, a dividir pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Por isso, a aceleração vem sendo igual a velocidade final é a velocidade aqui no fim do gráfico, cujo valor é 6. Então você escreve 6 km por hora, dado que este eixo vertical da velocidade está dado em km por hora. E ainda vem menos, você escreve menos o valor da velocidade inicial, que é a velocidade aqui no início e cujo valor é 0. Então você escreve menos 0. E ainda vem a dividir, você divide isto por valor do tempo final, e o valor do tempo final é o tempo aqui no fim do gráfico, cujo valor é igual a 5 horas, então você escreve 5 horas, e ainda vem menos, você escreve menos o valor do tempo inicial. O tempo inicial é o valor do tempo aqui no início do gráfico, e cujo valor é igual a 0, então você escreve aqui menos 0. Daqui, efetuando as subtrações no numerador assim como no denominador, vem que a aceleração é igual a 6 km por hora, dado que 6 km por hora menos 0 resulta em 6 km por hora, a dividir por 5 horas, dado que 5 horas menos 0 é igual a 5 horas. Desta divisão de 6 com 5, vem que a aceleração é igual a 1,2 km por hora ao quadrado. O que você está achando da minha resolução? Comenta aqui embaixo. Vamos agora para a última linha, que é a linha C. Na linha C, nos é pedido o valor do espaço percorrido x no intervalo de 0 a 5 horas. Ora, no movimento variado, o espaço percorrido é igual a 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado.
Assim sendo, fazendo uma substituição dos dados correspondentes, o espaço percorrido é igual a 1/2 do valor da aceleração que acabamos de encontrar, cujo valor é 1,2 km por hora. Então você escreve 1,2 km por hora vezes o tempo ao quadrado. De 0 até 5 horas são 5 horas, portanto ficamos com 5 horas entre parênteses ao quadrado, dado que o t aqui se apresenta ao quadrado. E fazendo operações matemáticas, passaremos a ter x, que é o espaço percorrido, é igual a 1,2 a dividir por 2, o que vai resultar em 0,6, e ainda vem a unidade de quilômetros por hora, então você escreve quilômetros por hora e ainda vezes 5 ao quadrado, o que vai resultar em 25, e ainda horas ao quadrado, então você escreve horas ao quadrado. A terminar, você simplifica a hora ao quadrado. Desta simplificação de hora ao quadrado que se encontra a dividir e hora ao quadrado que se encontra a multiplicar, e ainda multiplicando 0,6 por 25, vem que o espaço percorrido x é igual a 15 km. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo, e se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações, que é para não perder nenhuma aula, porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de ajudar este canal a crescer, partilhando este vídeo para os teus amigos do Facebook, assim como para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para a última questão, que é a questão número 16 do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época. A questão número 16 do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época, tem o seguinte enunciado: um objeto é abandonado de uma certa altura e leva 5 segundos até atingir o solo. Considerando g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é, em metros por segundo, a velocidade com que o objeto embate o solo? E você sabe como resolver esta questão? Pause o vídeo, resolva e depois me conta aqui embaixo. Mas se você não sabe, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo que vai te levar a passar a 10ª classe. Vamos lá? Para você resolver este problema com sucesso, você precisa fazer a coleta dos dados. E, como tal, o primeiro dado que vem é que um objeto é abandonado de uma certa altura e leva 5 segundos até atingir o solo. Portanto, aqui você tem o tempo de queda, que é o tempo designado por t, é igual a 5 segundos. E ainda vem, considerando g é igual a 10 metros por segundo, portanto, o valor da aceleração de gravidade do local onde o objeto é abandonado é 10 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é, qual é, em metros por segundo, a velocidade com que o objeto embate o solo? Portanto, nesta questão, você precisa determinar a velocidade de embate. Portanto, você escreve que a velocidade v é igual ao ponto de interrogação. E, como você já sabe, quando um objeto é abandonado de uma determinada altura, onde consideramos a aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, você precisa considerar isto como sendo um movimento de queda livre. E o movimento de queda livre é um movimento acelerado. E, nesta situação, para um movimento acelerado, a velocidade é igual ao valor da aceleração vezes o tempo. Por isso, para você encontrar a velocidade nesta situação em que um objeto é abandonado de uma certa altura, você precisa apenas substituir os valores da aceleração de gravidade, e como a aceleração de gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então você escreve 10 metros por segundo ao quadrado e ainda multiplicar pelo valor do tempo da queda, e dado que o valor do tempo da queda é igual a 5 segundos, então você escreve 5 segundos. Por fim, você apenas precisa multiplicar 10 com 5, o que vai resultar em 50 metros por segundo, dado que segundo ao quadrado que se encontra a dividir é simplificado por segundo e vai sobrar um segundo aqui assim, e por final a velocidade fica expressa em metros por segundo. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo?
E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Chegamos agora ao final de 16 questões do exame final de Física de 2022 para a 10ª classe, primeira época. E se você quer que eu lhe ajude a passar o exame de Física, escreva "eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição. Por hoje é tudo, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!